Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Novamente, não sei que horas, mas espero que seja num momento bem confortável, prazeroso para você ouvir essa aula. A gente está se adaptando a esse processo. Hoje eu vou estar com a câmera desligada, que a professora está cansada. A história de gravar aula é um desafio, é gostoso, mas cansa. A gente fica muito exposto à luz azul, né? E essa luz, ela cansa a gente, prejudica também, tá? Eu peço, a primeira aula ficou bem extensa, né? Eu vou tentar fazer aulas no máximo em 1 hora. Não vai passar desse tempo também de 1h20, mas também cansa falar esse tempo todo, né? Essa aula aqui eu vou dividir em 2 partes, tá bom? Porque ela é longa, porque ela aborda bem já todo o tecido epitelial. Então eu vou dividir em 2 momentos, tá? E lembra que a gente tem 3 encontros, eu vou tentar trabalhar com vocês essa teoria. Essa parte prática vai ser um pouco complicado, não sei como eu posso conseguir fazer isso, né, com vocês, mas eu vou trabalhar com vocês como eu trabalhava um pouco na vida real. Desenhar. A gente vai ter que desenhar bastante. Lógico que olhar no microscópio é uma realidade. Eu vou ver se eu consigo baixar vídeos, alguma coisa do tipo, de projeção de lâminas, né, de tecido. Vou ver o que eu posso achar de material para a gente trabalhar. Ou então eu vou pegar o próprio Atlas que a gente tem e não sei, conseguir trabalhar em cima dele, tá? Mas, então vamos lá. A gente apresentou para vocês alguns dos trabalhos que a gente faz, projetos. Então vamos em frente. Vamos trabalhar um pouco da histologia. Essa é um pouco a mesma aula que eu ministro para o curso de farmácia, tá bom? Então eu convido vocês para a gente andar junto um pouco nessa jornada. Aqui eu amplio, né, que juntos somos mais fortes, a gente consegue chegar ao final, dando uns as mãos aos outros, né. Então, anote o que você puder para você não esquecer. Eu sei que você vai ter a aula gravada, então estude, pesquise, pegue o livro. Eu jamais vou substituir um livro. Às vezes eu posso dar um feedback bom de um entendimento, algo do tipo, mas leia, né, estude, rascunhe. Mais do que nunca agora esse é o momento de você ser um autodidata, tá? Você buscar conhecimento, buscar informação em fonte segura, tá? Tenha objetivos, tenha foco, tá bom? Não se desvie, não use isso como alternativa para você não estudar, pelo contrário, seja a geração desse momento de estudo, de capacitação online, faça diferente. Palmas para você. Só uns efeitinhos aí para vocês, tá bom? Mas vamos lá, o segredo então para a gente ter sucesso, né? Para a gente chegar no sucesso. Primeiro que a gente pensa, e pensa a gente cansa, tá? Quando a gente pensa, a gente cansa, viu? Tem uma galera aí da sociologia, da filosofia, da parte filosófica, enfim, que os grandes pensadores são pessoas que trabalham, cansam, é o ócio, né, produtivo que a gente fala. Então pense, tenha ideias, né, tente realizar essa ideia que você teve que colocar em prática. Ao tentar, deu certo, errou várias vezes, quando consegue, faça ela virar realmente um fato concreto. Se errou, faça de novo e continue fazendo até você chegar no sucesso, tá? Então a gente tem histórias de grandes homens aí, como a própria história da lâmpada. Ela foi uma tentativa de mais não sei quantas mil vezes aí que nós conseguimos ter a lâmpada hoje a nosso favor e tantos outros benefícios que nós temos, tá? Então, diz Albert Einstein, né, não é que a gente é dono de um raciocínio fantástico, é porque a gente não desiste de tentar, tá? Então, vamos lá. O que eu quero apresentar para vocês nesse momento é a histologia, né? Então, quem é a histologia, gente? A histologia é a ciência que busca estudar os tecidos, tá? Então, a gente vai buscar classificar, a gente tem que saber... A histologia ela é a base para a gente ver um tecido no seu estado saudável, quem ele é, a classificação dele, onde ele está, porque dependendo da área que você pode vir atuar, principalmente a patologia, para eu avaliar patologicamente um tecido, eu tenho que primeiro saber que parte, que órgão é aquele, ver como é aquele tecido natural, para que aí, então, eu possa fazer uma comparação e ver as alterações histológicas do tecido. Essa imagem aí que vocês estão olhando é a imagem de uma cartilagem, tá? A cartilagem, o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Essa setinha aí, ela está mostrando para a gente
um condrócito, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, mas o que a gente tem que entender de tecidos? Os tecidos, eles são, todos que a gente for estudar aqui, eles têm um padrão de células, cada um deles tem uma célula que marca, que diz que é aquele tecido, tá? Ele não é formado só por células específicas, ele também é constituído, alguns, no caso, quando a gente fala de tecido epitelial, essas células elas têm formas, às vezes características, padrões, para um determinado tipo de tecido, e células que marcam. Mas quando a gente fala em tecido conjuntivo, é o principal. Então, essa imagem aqui que vocês estão olhando é um tipo de tecido conjuntivo, tá? A gente vai abordar ele mais na frente na aula, tá bom? É a cartilagem. Esse padrão aqui, mais precisamente, é uma cartilagem do tipo hialina, tá? Então, a histologia é a ciência que estuda os tecidos. Os tecidos, o que é um tecido? Ele é formado por um conjunto de células especializadas. Essas células elas podem ser iguais ou diferentes entre si, elas podem estar separadas ou unidas por uma matriz, tá bom? Extracelular, e que de alguma maneira realizam uma função em um organismo pluri. Por que elas podem ser iguais ou diferentes? Que a gente vai ver tecido epitelial cujas células têm um padrão de igualdade muito característico. Mas a gente já pode ver o tecido conjuntivo, as células são bem diferenciadas, tá? Por que separadas ou não? A gente tem um exemplo do tecido sanguíneo. As células do tecido sanguíneo são células separadas, elas não estão unidas por uma matriz. Células do tecido conjuntivo também são células separadas, elas estão imersas em uma matriz, mas não são unidas por elas, tá? E que devem realizar funções, seja função de proliferação celular mesmo, de integridade, manutenção de uma barreira, seja de secreção, tá? Seja de proteção também, a gente tem alguns tipos de células do sistema imune que aportam nos tecidos, tá? Então, elas têm que realizar determinadas funções. Bom, quando a gente fala em tecido, a gente não pode abordar, assim, falar de diferenciação celular, tá bom? E o que é diferenciar uma célula? É uma célula sair do seu estado mais jovem para o seu estado adulto, maduro e funcional. Então, é um processo pelo qual as células se modificam e vão se especializando numa linguagem mais técnica, mais científica. Elas vão se organizando no espaço, vão migrando para o órgão em que ela tem que ali ser acondicionada, que ela vai exercer a função, porque ela vem de um tecido embrionário e de múltiplas e sucessivas divisões celulares, onde ela tem que saber para onde ela vai aportar, né? Então, organizando-se no espaço e produzindo ou não matriz extracelular, formando então os tecidos. Aqui a gente tem um pouquinho do quadro embriológico, tá? Onde a gente mostra a fase principal, a gente mostra um pouquinho, assim, um resumo, lógico que isso aqui é um mundo de informação. Eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado com uma professora que é expert nessa área, e uma vez eu fui assistir uma aula dela, nossa, é outro nível, né? Trabalha exclusivamente muito com isso. Não necessariamente com a embriologia, mas ela tem muito foco em entendimento, ela é histologista mesmo. Então, após a fecundação e a fusão dos gametas, a gente tem o processo de segmentação ou clivagem, que nada mais é do que divisões celulares sucessivas. A gente vai tendo aquelas formações dos estágios, né, embriológicos, em que a gente vai tendo as divisões progressivas de 4, 16, até 32 células, no caso a gente chega no estágio de mórula. A mórula a gente tem a formação do blastocisto, que é a blastocélia, um líquido nutritivo, né, então essas células aqui já originaram desse fator de pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. Então, muita divisão celular, muita apoptose aqui no meio. Esse blastocisto, por sua vez, ocorre em um estágio muito importante aqui, porque aqui a gente tem, nessa região aqui que o embrião está se formando, nessa estrutura toda aqui que protege o embrião, aqui a gente tem dois tecidos já pré-eminentes, que seria o epiblasto e o hipoblasto, e o epiblasto, ele seria o precursor do ectoderma, né, quando a gente começa a falar em tecidos embrionários. Então, esse epiblasto, ele se diferencia, ele se matura em ectoderma. E o hipoblasto, ele se diferencia e madura em endoderma. E sendo que é interessante que esse epiblasto é um tecido altamente germinativo, que ele se diferencia em células, né, mais específicas, que são as células do mesoderma, que é quando a gente fala que é a formação da gástrula, que é o terceiro folheto embrionário, a gastrulação. Então, esse mesoderma intraembrionário, porque tem um outro mesoderma extraembrionário que ajuda a formar essa cavidade vitelínica aqui. Aqui a gente tem a cavidade amniótica, que é o que mantém a lubrificação, a nutrição
do embrião, né, a hidratação, porque nós somos seres oriundos de uma estrutura aquática, né, porém com uma respiração pulmonar, lógico. Nós não temos brânquias nem para respirar em ambiente aquático. Mas esse mesoderma intraembrionário é o próprio mesoderma que dará origem a alguns tecidos. Então, a gente não pode falar de histologia se a gente não relembrar ou aprofundar um pouquinho isso com vocês. Vocês vão ter a embriologia mais nítida com a professora Beatriz para ver um pouco disso. Mas aqui nesse momento, então, esse ectoderma, ele polarizaria, né? Para que tipos de tecido? Então, por exemplo, ele dá origem a células da pele, a epiderme, ele dá origem a células do sistema nervoso central, os neurônios, células de pigmentação também, que são células presentes na pele, então é uma porção mais externa. O endoderma, que é oriundo do hipoblasto, que é a parte inferior aqui do embrião, né? Então ele daria origem a uma parte mais interna, tecidos mais internos. Então a gente teria exemplos aqui de células do pulmão, células da tireoide, células pancreáticas, são oriundas da endoderma. Exemplos de tecidos oriundos da mesoderma, ou seja, no meio, né, mais ou menos. Então, os tecidos musculares, tanto liso quanto esquelético, as células tubulares do rim, né, de um certo modo. A gente tem as células do sangue, o tecido sanguíneo, então, e a musculatura lisa também, mais precisamente, do intestino, né, a porção do intestino. Então, aqui isso é muito importante, esse quadro, tá, gente? É muito importante mesmo, porque a gente tem a ideia da origem dos tecidos. E aí, também, dessas mesmas células aqui do epiblasto, dá origem também às células germinativas, como se fosse o padrão de gametas, né? Então, desde espermatozoides até os ovócitos, que seria a parte reprodutora, né? O tecido reprodutor. Tá bom? Um efeito aí para vocês, só para vocês irem rindo um pouco. Então, o que a gente vai concluindo, turminha? O corpo humano, ele é composto, então, pelos seguintes tecidos, a grosso modo aqui falando. Nós temos tecidos epiteliais, que são oriundos do ectoderma. A gente tem grupos de tecido conjuntivo que varia a sua origem desde o tecido mesodermal ao tecido endodermal. A gente tem tecido muscular, que também tem essa variação. Nós temos tecidos nervosos e tecidos endócrinos. O tecido conjuntivo eu amo demais, são os tecidos que eu mais gosto, epitelial, conjuntivo e nervoso. O conjuntivo, ele tem diversas classificações e especialidades, tá? E a gente vai tentar abordar tudo isso com vocês de uma maneira legal, gostosa e dinâmica. Então, cada órgão do nosso corpo, ele, às vezes, na maioria das vezes, ele não é formado só por um tecido. Ele é formado por vários tecidos. Por exemplo, aqui, o que a gente cita para você? Por exemplo, o estômago. Vamos lá, eu fiz uma secção no estômago, eu fiz um corte histológico no estômago, isso aqui eu trabalhei muito agora no meu pós-doc, né? Avaliei, no caso, a próstata de ratos, o ISTA, e ratos SHR, no modelo de hiperplasia natural, que o rato SHR desenvolve na próstata. E a gente testou aqui o extrato do jambu, e os resultados estão fantásticos, estão muito bonitos. Inclusive, a minha aluna de mestrado tem participado disso um pouco agora, até a dissertação dela de mestrado é nesse nível, ela está defendendo agora daqui a uns 3 meses. Mas vamos lá, a histologia ela é bem legal, né? Então, vamos lá. Fiz um corte aqui, uma secção desse órgão, peguei um pouco tanto longitudinal quanto transverso, né? Fiz um corte 3D. Então, quando eu corto aqui, o que eu já identifico? Ele tem músculo liso, porque ele é de contração involuntária, eu não mando o estômago parar de contrair, tá? Ele é muito rico em tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido de que tem maior número de células, é o mais vascularizado, é o tecido que é muito ativo, né? Ele é um mundo de fisiologia. Ele tem terminações nervosas aí dentro, se a gente observar, então tem tecido nervoso, tem circulação sanguínea, então tem o tecido sanguíneo e tem o próprio tecido do epitélio, que é o que reveste internamente o estômago, tá? Então, ele é um saco. Então, esse tecido que reveste internamente é um tecido do tipo epitelial. De que tipo? Cilíndrico. Não se preocupe que a gente vai ver essas classificações, tá? Então, quando a gente fala em tecidos epiteliais, a gente tem algumas características gerais para falar sobre eles, tá, turminha? Primeiro, isso aí é praxe, você tem que aprender isso. Um tecido epitelial é um tecido que tem pouco espaço entre as células. É um tecido de muita adesão, tá? É o que a gente chama de espaço intercelular, de muita adesão, ou seja, ele tem muita coesão celular, as células são bem justapostas, uma do lado da outra. Eles estão separados do tecido conjuntivo pelo que a gente chama de uma membrana basal, né, que é a junção de uma lâmina basal mais proteínas, né, então não existe
A gente costuma até dizer que não existe um tecido epitelial que não esteja sentado, montado em cima de um tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido epitelial ele não tem vaso sanguíneo, então ele se nutre por difusão. Mas, professora, quando eu me machuco e sangro, se você sangrou é porque o ferimento ele aprofundou, ele saiu do nível de epitélio e entrou no nível de derme, na verdade de derme mais profunda. Então lá é na derme que a gente tem a presença de tecido conjuntivo, tá bom? E o tecido conjuntivo que tem vasos sanguíneos. Então as células elas vão se nutrindo por difusão da célula mais profunda até chegar numa célula mais superficial. E não é à toa que no tecido epitelial, as células superficiais são aquelas que já não têm quase nutrição nenhuma, é aquela que a gente descama, que libera, né? Então, esse seria o raciocínio. Então, esses tecidos epiteliais, quais são as funções dele? As atribuições, eles revestem qualquer tipo de superfície, essa superfície pode ser interna ou externa. Como é que eu te explico isso? Bora, não trava aqui agora não, mouse, estou trabalhando demais, né? Tá, vamos lá para a caneta. Então, o que é a superfície interna e externa? O interno seria um órgão aqui, então eu tenho o tecido epitelial revestindo aqui dentro. Se eu mudo a cor da caneta, se eu coloco aqui verde, por exemplo, né? Então, aqui dentro seria o interno e aqui fora seria o externo. Então, eu tenho epitélio aqui e tenho aqui. Como geralmente é o nome dessas regiões? Se esse órgão aqui, ele se comunica com o meio externo, exemplo, trato digestivo, trato respiratório, o nome dessa superfície aqui interna é chamado de mucosa. Anotem, mucosa. Tá? Aí, gente, perdão aí a mão. Então, essa superfície interna, se for um órgão que tem comunicação com o ambiente externo, é chamado de mucosa. Caso ele não tenha, é tecido epitelial normal mesmo, tá? Agora, quem reveste externamente, independente se ele tem comunicação com o meio externo ou não, essa região aqui, elas são chamadas de serosas. A gente vai ver isso mais na frente, mas tô pegando jeito com esse negócio, viu, galera? Tá bom? Então, anotem essas informaçõezinhas aí. Deixa eu ver se não vai atrapalhar muito, vou ficar com essa caneta e depois eu mudo. Secretam substâncias, principalmente as de mucosa, viu? Os tecidos epiteliais do tipo mucosa são os mais secretores, mas não precisa ser eles, eu estou dizendo principalmente. Você pode tirar como exemplo a pele secreta, ela não é uma mucosa, né? Então, realizam o transporte intra e extracelular, né? Então, tanto para o interior do citoplasma, quanto também elas permitem a absorção de substâncias entre elas, tá? A gente vai ver isso mais na frente, para você entender o que é isso. O que seria o intra? Seria isso mesmo. Imagina que eu tenho uma célula do intestino bem aqui, que é chamada de um enterócito, e tem moléculas que entram diretamente no enterócito, tá? Agora, o que seria o extracelular? É essa molécula passar entre células, tá? Volta isso na gravação. Então, o transporte intra, ela literalmente entrar aqui, tá? Na célula. Agora, o extra é isso aqui, a célula ter um sistema aqui entre elas que permite a passagem dessa molécula, seria um transporte extra. Elas realizam permeabilidade seletiva, como qualquer outra célula, e elas possuem uma polaridade. O que seria essa polaridade? Ainda partindo do mesmo pressuposto de uma célula do intestino. A célula do intestino ela tem vilosidade, certo? A polaridade é que essa célula ela tem aquilo que a gente define como uma base e ela tem aquilo que a gente define como um ápice. Ela tem um lado, tá? Certo de ficar presa. E aqui embaixo a gente teria tecido conjuntivo. Então, a base da célula sempre fica numa região específica do tecido conjuntivo, pregada por proteínas, e o seu ápice segue a polaridade. Então, por exemplo, eu não vou ter vilosidade na base, né, gente? Para que vai servir vilosidade na base? Então, ela tem que ter um lado certo, uma polaridade. Então, as funções dele são de proteção, tanto química, física, mecânica, biológica, enfim. Deslizamento entre superfícies também, de um certo modo, tá? Então, a gente tem muito claro isso nas mucosas. Lubrifica nas mucosas, é muito comum. Absorve e excreta, a nossa pele é um exemplo disso, a gente absorve nosso intestino, nosso estômago, a gente excreta a pele, a gente excreta suor, sebo e percepção de estímulos, sejam eles físicos, químicos, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque senão eu acho que essa borrachinha, essa riscarada toda que eu fiz aqui, ela pode seguir para o outro slide, tá bom? Então, vamos para o próximo.
Então, a gente vê aqui um quadro das origens embriológicas, né, de alguns tecidos, tá? Então, por exemplo, a ectoderme, isso aqui, gente, é muito contato, decorar é complicado, isso aí é você ir trabalhando todo dia, vendo, você vai tendo esse raciocínio, não é uma coisa que você trabalha todo dia, você tira isso para sua vida, eu sou um farmacêutico que sei a origem de, perdão, eu sou um enfermeiro que sei a origem de todos os tecidos. À medida que você vai tendo muito contato com isso, você vai tendo esses raciocínios, tá? Então, vamos lá. Quem tem origem do ectoderma? A pele, tá? A mucosa oral, a mucosa nasal, aí não tem nessa parte aí o tecido nervoso central, tá? Ele é de origem do ectoderma, tá bom? O endoderma aí, revestimento dos tratos respiratórios e gastrointestinais, tá bom? Mesoderma, dá origem ao revestimento do rim, sistema reprodutor. Exemplos, o endotélio é um vaso. O endotélio, ele é um tecido de revestimento interno, se a gente for ver, porque ele é o tecido que está nos vasos, a gente poderia já imaginar que ele teria origem do ectoderma, mas não, né? Porque ele é um epitélio, se a gente for olhar. Mas ele foi oriundo do mesoderma. O mesotélio, que é o que reveste as cavidades, algumas cavidades corporais externamente, como rins, né, pulmão, que tem uns nomes específicos, a gente também imaginaria que viria oriundo do ectoderma, porque ele é um tipo de epitélio, né? Mas não, veio origem também do mesoderma, tá? Bom, então exemplo de mesotélio aqui, ó, que eu te falei. A gente tem o pericárdio, que é essa membraninha fininha que reveste externamente o coração, tá? E a gente tem também a pleura, que é a que reveste o pulmão. A pleura, ela é uma membrana dupla, tá? Tem a pleura interna e externa. Entre a pleura fica o líquido pleural, que é muito importante, que ele é uma hidrodinâmica, o processo da respiração e da expansão do pulmão, né? É que aí, às vezes, quando tem esse derramamento pleural, que o pulmão ele não consegue expandir, perdão, que para alguns casos, agora que a gente está tendo da Covid, esse comprometimento do pulmão e quando o paciente chega num quadro de derramamento pleural, é sinal que a inflamação está muito intensa, tá? Então, a gente tem que drenar esse líquido para que o paciente consiga respirar, porque senão dói, né? Ele tem pulmão, mas morre por falta de ar. Ele está ali querendo respirar, mas não consegue puxar, tá? Aí os outros exemplos que a gente dá para esses tecidos que formam esses revestimentos externos, alguns têm nomes muito específicos, tá bom? São padrões de tecidos de revestimento, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o perimétrio. Esse perimétrio ele é um tecido que reveste o útero, tá? Ele tem uma origem mais, quando a gente olha em aparelho reprodutor, ó, se a gente volta um pouquinho, então o sistema reprodutor geralmente é de origem de mesoderma, né? Então, o perimétrio seria de origem mesodérmica. Aqui a gente tem o músculo do útero, que é o miométrio. Então, a gente tem nomes específicos para algumas partes dos órgãos. E a gente tem a parte interna do útero, que é aquele tecido que descama a cada 21, 27, 30 dias, dependendo do ciclo menstrual. É um tecido altamente lábil, ou seja, é um tecido que se regenera, que é o endométrio, e muito vascularizado, tá? Então, aqui é como se fosse o corte também de um vaso sanguíneo que a gente tem. Aí que a gente teria o mesotélio, que é a parte externa, tá? Aí a gente teria musculaturas, né, lisa, e aqui a gente teria a parte do epitélio internamente, tá bom? Se fosse, acho que aqui mais uma glândula submucosa, aqui então seria mais um intestino, tá? Perdão. Por que é o intestino? Porque a gente tem o ducto do pâncreas. Então, no intestino aí, o pâncreas, ele produz as enzimas digestivas e lança por esse ducto, tipo amilase pancreática, as lipases pancreáticas, tá? Então, aqui seria mais o intestino. Aqui a gente tem a lâmina própria, que é uma junção, uma comunicação e que divide também ao mesmo tempo o epitélio do tecido conjuntivo, tá bom? Não se preocupe que a gente vai tentar ver isso mais com calma. Vamos lá, meus amores, não desistam, força, força, foco, foco, que a prof também está cansada, mas a gente está aqui dando o nosso melhor para vocês. Então, o tecido epitelial, vamos lá, ele cobre as nossas superfícies do corpo, é um que a gente olha assim mais imediato, ele reveste também as cavidades e os vasos, você já viu isso. As células dele são muito justapostas e com pouco material entre elas, que é intercelular, tá? Como é que a gente pode classificar, professor, esses tecidos agora quanto à forma das células? Vamos lá? Então, quanto à forma, ele pode ser pavimentoso. Eu costumo dar exemplo, quando eu
dava aula presencial, mas eu vou tentar criar isso aqui para vocês agora também do mesmo jeito. Imagina o pavimentoso, você olhar agora o piso aí da sua casa, tá olhando para ele? Olha para ele, mas olha mesmo, e se tu olhou, tu vai rir agora, porque é como se eu estivesse conversando contigo pessoalmente. Então, tu olhou para ele, eu tô olhando para o meu. Então, é como se eu estivesse olhando o tecido epitelial de cima. Cada lajota dessa é uma célula. E assim como a lajota é chatinha, fininha, assim seria essa célula. Ela chega nesse nível de pavimento, de ficar meio plano, esse é o termo, tá? Então, ela é uma célula que já o núcleo dela está praticamente reduzido, não tem quase cromatina nenhuma, o citoplasma é extremamente delgadinho, fininho, tá bom? Seria esse o exemplo. O que seria o cuboide, galera? Lembra um cubo, mas não é um cubo perfeito, tá, turma? Não é matemática perfeita. A gente quer lembrar que ela seria isso, tá bom? O cuboide. O que seria o cilindro? Lembra um cilindro, galera, não é que é perfeito, tá? Lembra um cilindro. Mais alongado, né? E aí, quando isso aqui é quanto à forma. O de transição, os autores costumam dizer que eles não têm formas muito definidas. Ora eu tenho forma cuboide, ora eu tenho cilíndrica, né? Ele não tem, assim, um padrão muito definido. Inclusive, tem um órgão muito específico que tem esse epitélio de transição muito característico, que é a bexiga, que é justamente para ela comportar, ora a urina, ela se distende, e ora ela contrai quando ela está sem urina, tá? Então, vamos lá, quais são as formas de epitélio? Não olha para a tela, fecha os olhos aí e pensa. É o pavimentoso, é o cuboide, é o cilíndrico, e tem aquele que não tem uma forma muito definida, que é o de transição. E de acordo com o número de camadas, esse eu acho bem bacana. Então, ou eu tenho só um grupo de camadas, o que é isso, professor? Eu tenho o tecido conjuntivo, que é tanto a membrana basal quanto a lâmina que faz essa junção, e quando eu tenho um grupo de células que todas essas células, elas estão em contato com essa membrana basal. Se todas as células estão em contato com essa membrana basal e todos os núcleos estão na mesma altura, então significa dizer, minha turminha linda do coração, que esse tipo de epitélio, então, é simples, galera, sem medo de ser feliz. Hashtag, ixi, dedo da prof pirou. E o que é o estratificado? O estratificado, turminha, é eu ter essa camada. Peraí, deixa eu trazer para cá, porque senão não vai dar para desenhar. Nossa, esse rosa com verde tá dolorido, né, gente? Ninguém merece. Desculpa aí. Deixa eu pegar o preto. Tá bom? Então, seria o quê? Agora, né, turma? Coitados de vocês. Estou acabando com a vista de vocês. Já basta a minha. Além dessas que todas estão encostando, mais do que eu não tinha desenhado, viu, turma? Mas imagina que está encostando. Eu tenho um outro grupo aqui em cima. Gente, eu estou gostando tanto de aprender a mexer nesse negócio, que a gente já não fazia isso antes, né? A gente já não precisava gastar com passagem de ônibus e nem com refeição. Mas que nada, é porque é bom a gente estar junto, né? Então, assim como a gente gosta de estar junto, as células do epitelial, elas gostam de estar junto, elas são aglomeradas, elas já estariam, elas não estariam cumprindo o lockdown e a quarentena, elas vivem em aglomeração, as células do tecido epitelial, tá? Só que é um aglomerado organizado, tá? Então, nem todas as células encostam na membrana basal. Então, a partir da hora que eu já começo a ter uma outra fileira que ela não encosta, então eu já chamo isso de extrato, é estratificação. E o que é o pseudo-estratificado? O pseudo é que assim, ó, eu tenho essa célula aqui, aí eu tenho aqui, presta bem atenção no que eu estou te mostrando aqui, tá? Aqui. Aí eu tenho uma outra célula que faz isso aqui. Aí eu tenho isso, aí eu vou... Não, aí eu vou para isso, imagina que eu continuei essa bem aqui, aí eu construí outra. O que você observou aí do que eu tentei fazer para você? Por mais que a célula assuma uma forma esdrúxula, ela vem em busca da membrana basal, você está vendo? Então, assim, cuidado com o que eu vou dizer agora. O pseudoestratificado, todas as células encostam na membrana basal. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porém, os núcleos, que é um ponto interessante que eu esqueci de colocar aqui nos outros, os núcleos, eles não vão ficar em mesma altura, os núcleos vão ter alturas muito diferentes, sabe? Mas todas elas encostam, por isso que é um falso extrato, ela não é estratificada, ela é simples, se a gente for olhar assim, mas as células têm formas muito diferentes que elas são taradas para ir lá para a membrana basal, de qualquer jeito elas vão. Tá? Elas querem se aglomerar, querem o batidão, certo? Então, elas ficam todas aglomeradinhas.
Beleza, gente? Deixa eu fazer meu apagamento aqui, como diz. Some, 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 some. Isso. Vamos lá pro próximo. Ah, eu quero o meu apontador. Sai, borracha. Isso, tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tecidos epiteliais, características gerais deles. Coesão, muito coesa, muito justaposta, tá? Então, a forma a gente já viu, pavimentosa ou plana, cúbica, cilíndrica, ou também alguns autores falam de prismático ou colunar, é a mesma coisa. Aqui a gente já começa a te mostrar um pouco das fotinhos, tá? Olha aqui, essa aqui é uma vista lateral, tá? Do tecido, eu tô te mostrando lateralmente. Essa aqui é uma vista ápice lateral, eu tô vendo um pouco de cima e do lado. Ó como lembra a lajotinha da tua casa que eu te falei, né? E aqui eu estou vendo de lado essa lajota. Esses pontinhos aqui que eu estou pondo em cima é o núcleo de uma célula. Então, todo o restante é citoplasma e essa parte aqui é núcleo. Aqui é tecido epitelial, aqui seria tecido conjuntivo. Esse aqui é do tipo pavimentoso. Cúbico, olha como é o citoplasma. O citoplasma ocupa praticamente... Perdão, o núcleo ocupa praticamente todo o citoplasma da célula. Olha aqui o núcleozinho redondinho, né? Não é aquele cubo perfeito. Esse aqui é um epitélio do tipo cuboide simples, pode ser uma tireoide aqui, algo do tipo. Aqui a gente tem uma vista superior e lateral também, tá? E esse aqui é o cilíndrico, é o colunar, é o prismático simples. Olha ele visto daqui, ele sem vilosidade e ele com vilosidade, porque ele não é obrigatório ter essa especialidade de membrana na superfície dele, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, volta depois para ver bem essas figuras, tá? Aqui eu te mostro um pouco mais de desenhos, porque histologia é imagem fotográfica, não tem como, galerinha, tem que ser. Então, simples pavimentoso, o simples cuboide, o simples cilíndrico, aquele de transição que não tem as células com formato definido, mas ele, ó, aqui, o de transição a gente diria que ele seria um estratificado, viu? Mas isso é uma polêmica, ele não tem classificação, ele só se coloca como transição, porque tem hora cilíndrico, tem hora cuboide, tá? Aqui a gente já começa a trabalhar no estratificado, aí você diz assim, professora, quando eu vejo um estratificado, onde é que eu olho para a célula para definir o formato dela? Ótima pergunta, parabéns. Então, você olha no ápice, tá? Essa aqui é a parte onde o tecido está germinando, aqui é um tecido jovem. Você vai olhar da base para o ápice, aquele que está sempre exposto, é o que está lá fora, tá bom? Quando se fala de epitélio. Então, é aqui que eu defino se o epitélio é pavimentoso ou não, tá bom? Então, aqui eu tenho o estratificado cuboide, ó, eu tenho 2 camadinhas, e aqui eu tenho o pseudo, lembra que eu te contei? É pseudo, é falso, ele não é estratificado, porque a célula emite ela estrangula o citoplasma dela para encostar na membrana basal. Tá bom, turminha? Espero que tenha dado para entender. Pegue os livros, peguem figuras e memorizem, tá? Então, ali o cuboide, ali o cilíndrico, ali o pavimento, aqui um cilíndrico, se a gente for olhar um pouco, né? Então, as células e tudo mais. Então, ainda dentro dessa coesão, que é muito forte, porque eu estou batendo muito nessa tecla, a galera fica sempre aglomerada, tá? Mas uma aglomeração correta. Então, o que faz elas terem essa coesão? Agora a gente vai entrar na estrutura da célula que faz ela ter coesão. Glicocálice. É um colchão que fica na membrana da célula formada por carboidratos e proteínas. Esses carboidratos e proteínas, eles interagem com os carboidratos e proteínas de outra membrana celular da outra célula, e isso promove aderência. É como se fosse dar as mãos, tá? Então, além desse glicocálice, que muitas células têm na sua superfície, a gente também tem as vilosidades também, que aumentam, às vezes, essas coesões e adesões, tá bom? E aí, então, esses glicocálices, eles são porções de glicídios, que são carboidratos, né, das cadeias de glicolipídios também, que é uma junção de lipídio. Por quê? Porque a membrana é assim, ó. Deixa eu ir para cá para a foto, que eu gosto para a foto, não gosto de ler texto. Aqui está o lipídio, né? Então, beleza, fosfolipídio, fosfolipídio, certo? Se isso aqui é uma cadeia de carboidrato, então é um glicolipídio, concorda comigo? É um carboidrato grudado a lipídio. Se isso aqui é uma proteína, né, de um certo modo, é ligada também a carboidrato, não é que ela vai ser uma proteína lipídio, não. Ela pode ser uma lipoproteína, tá? Porque ela está ligada a lipídios, tá bom? Aqui a gente tem um carboidrato ligado à proteína, então a gente tem uma glicoproteína, tá? Então, assim, a gente vai entender que a gente tem uma lipoproteína também, tá? Então, esse glicocálice é muito importante para essa
essa observação. Aqui, por exemplo, a gente tem, na verdade, a estrutura do glicocálice, que a gente está olhando aqui. O glicocálice, ele é essa parte clarinha que está anexo à vilosidade, você está vendo? Isso aqui é uma vilosidade, tá? O glicocálice, ele está aqui, ó. É isso aqui que é o glicocálice. Então, isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, que é aquela que mostra a vida real que estaria acontecendo, e aqui a gente te ampliou para ver os fiozinhos do glicocálice, bem aqui, tá? Bom, características gerais. Uma delas, ele tem uma separação do tecido conjuntivo, tá? O tecido epitelial, ele não é o tecido conjuntivo, ele se separa dele através de quem? Da lâmina basal, que é uma estrutura de sustentação do epitélio. A lâmina basal a gente só consegue ver na microscopia eletrônica de transmissão, viu, gente? Porém, a membrana basal a gente consegue ver na microscopia óptica. A lâmina, ela é o emaranhado de proteínas, que às vezes é solúvel ou até insolúvel. Então, a lâmina eu só consigo ver na microscopia eletrônica de transmissão. Então, a lâmina basal é essa regiãozinha bem aqui, ó. Ela é um emaranhado, ela é um gel, ela é como se fosse um gel, essa lâmina basal, tá? A gente tem alguns grupos de proteínas que fazem com que a célula do epitélio, que é essa célula bem aqui, ó, ela se prenda, é como se fosse um grampinho de roupa, tá? Essas proteínas que se prendem nesse gel da lâmina basal, tá? Então, a lâmina basal a gente só vê em microscopia eletrônica. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o tecido conjuntivo, aqui célula epitelial, né? E aqui, tipo, a célula também, a lâmina basal tá bem aqui, ó, tá? Que é o que faz essa junção do conjuntivo. É um gelzinho que permite essa junção. Ela gruda, mas ela mantém a separação. E isso permite difusão. É tão legal isso, que essa lâmina basal ela tem que ser esse gel, porque lembra que o epitélio ele não tem vaso sanguíneo. Então, a nutrição ela vem de onde? Do conjuntivo. Então, tem que difundir, tá? Por gradiente de concentração e sem gasto de energia. Então, essa lâmina basal é constituída por quais tipos de proteína aquele gel? Colágeno do tipo 4. Esse colágeno do tipo 4, a gente diz que ele é um colágeno de rede, um colágeno de ancoragem, tá? Ele que faz a pele mostrar ruga ou não, viu, galera? É um dos. Que é a história da ruguinha, quando aprofunda. Então, ele tem proteoglicanas, ou seja, uma porção de proteína e um tipo de carboidrato específico. Ele tem glicoproteínas também, que são adesivas, que é essa laminina. Essa laminina seria essa mocinha bem aqui, ó, que eu ia te falar aqui, tá? Vamos lá. Então, o tipo de proteoglicana seria a proteína que esses cabelinhos seria a porção glicana. Eu tenho uma glicoproteína, essa seria a porção proteína e esse seria a porção carboidrato, e eu tenho uma laminina. A laminina ela é legal, é porque assim, é como se ela perfura justamente o conjuntivo nessa parte bem aqui, e ela se encaixa, né? E aí a outra parte penetra na pele, que não deixa ter motilidade, a célula ficar firme, ficar polarizada. Então, os tecidos epiteliais, eles têm características bem gerais. Então, essa é a membrana basal que a gente viu. Aí tá, a gente falou de lâmina. A lâmina a gente só olha na microscopia eletrônica, ela é um gel. Ela é muito translúcida. Mas aí, quando eu pego a lâmina e junto com fibras reticulares, que já são mais visíveis, até na microscopia óptica, dependendo da coloração que a gente faz, então, quando a gente pega a lâmina basal mais fibras reticulares, aí a gente já tem a membrana basal, já é algo que a gente já vê na microscopia óptica. Então, isso aqui é um corte de um tecido qualquer, que tem um epitélio, pode ser pele, ou não, pode ser um outro, em que aqui, ó, essa parte aqui, ela ficou tão bem corada, tão bem feita essa lâmina, que a gente vê a membrana basal. Então, é aquele gel que corou, que é o da lâmina, mais as fibras de reticulina reticulares que estão aqui embaixo. Eu formei a membrana. Isso é muito importante, gente, essa diferença entre lâmina e membrana, tá? Lâmina é aquele gelzinho, só vejo na microscopia eletrônica de transmissão. E a membrana basal eu vejo também na microscopia óptica, tá? Ela é a junção da lâmina com fibras reticulares. Então, tá aqui. A lâmina eu só vejo na microscopia eletrônica, a membrana eu vejo na microscopia óptica. Qual é a função dessa lâmina e dessa membrana? Elas sustentam, elas também protegem, para que partículas não penetrem para o tecido conjuntivo, vamos dizer assim, porque vem lá da pele, um exemplo. Elas são responsáveis pela difusão, lembra que eu te falei? E elas filtram também aquilo que a gente capta no epitélio para não ir entrando tudo assim de cara para o conjuntivo, tá? Elas têm o papel de manter a polaridade das células, o que é essa polaridade? Base e ápice, manter a célula ali naquela posição correta dela. Elas regulam também a proliferação e a diferenciação celular por conta de fatores de crescimento que são oriundos lá do tecido conjuntivo, tá? Então, se a célula, quando uma célula morre, outra tem que ir para o lugar, isso tem que ser organizado. Elas organizam proteínas nas membranas das células adjacentes, né? Então, a secreção de proteínas
o que precisa secretar mais ou não, inclusive essas próprias células basais, as mais profundas do epitélio, são elas que geram a própria lâmina basal, tá? Então, se tem saturação, para que está produzindo muito, tá? É um feedback. Servem de caminho e suporte para a migração de células? Sim, porque tem proteínas que favorecem essa migração, tá? E elas mantêm a integridade do tecido, como exemplo, o próprio tecido muscular e outros tecidos de um modo geral, tá bom? Então, além dessa coesão e separação do tecido conjuntivo, a gente vê aqui o que é essa polaridade, é manter a célula numa posição, tá? Ela não tem que ficar dançando no lugar, dançando, circulando, não, não, não. É isso aqui, é a base e o ápice, tá? Então, a gente tem a parte mais profunda, a parte mais intermediária e o ápice da célula, que aqui geralmente é onde ela se comunica com o meio externo, com o lúmen, e aqui é onde ela se comunica com o tecido conjuntivo, tá bom? Aqui, se a gente tiver a lâmina basal, a gente vê por microscopia eletrônica, e se a gente consegue ver a membrana basal, a gente já olha por microscopia óptica e uma coloração mais simples, tá bom? Bom, vamos ver as especializações da superfície dessas células, tá? Então, essas células epiteliais, elas possuem algumas questões morfológicas bem específicas e até bioquímicas, tá? Que fazem elas terem funções distintas. Então, quando a gente define, sabe qual é a porção apical, a porção que a gente chama de basolateral e a porção mais basal. E a porção lateral propriamente dita. Então, vocês podem olhar que a porção apical de algumas tem bem diferenças morfológicas, vocês estão vendo? Não só morfológicas, às vezes bioquímica também. Essa aqui é uma célula caliciforme, ela secreta muco, é uma glândula unicelular. Essa aqui já tem cílios, o movimento do cílio já é muito diferente um pouco do movimento das microvilosidades. Essa aqui já é uma célula plana, né? Essa aqui é outra célula caliciforme, então vê que elas têm funções, fisiologias distintas, são células que estão uma do lado da outra, mas cada uma tem uma função, tá? Aí o que faz elas ficarem do ladinho uma da outra? É isso que a gente vai ver mais no decorrer da aula, e o que faz também elas ficarem presas aqui, tá? E não serem soltas. Pode acontecer, professora, de ser solta? Pode, isso é muito comum. Então vamos lá, a gente vai para a citologia um pouco, tá? É um complexo unitivo que faz a célula ficar do lado uma da outra. Então, imagina que essa região aqui é o ápice. Deixa eu pegar a caneta aqui para vocês, rapidinho. Então, essa região é o ápice, tá? Imagina que é o lúmen do intestino, e essa aqui é a base. Então, lá no lúmen, você comeu tudo que é de bom. Imagina que você comeu a comida da RU bacana, batizada. Tá rindo aí? Teve casos de batizado mesmo da comida da RU. Então, mas vamos dizer que algumas pessoas tiveram o batismo dessa comida da RU e outras não, ou seja, não sentiram nada. Essas que não sentiram nada, é sinal que essa integridade do intestino aqui, entre as células, foi bem preservada. O que significa? A primeira região que a gente chama de zona de oclusão. Essa zona de oclusão ela é formada por proteínas que transpõem uma célula a outra. Ela bloqueia a passagem de partículas aqui. Então, ela oclui, ela não deixa passar. Mas isso pode perder a integridade, facinho, tá? Isso aqui não é rígido, isso aqui não é permanente, tá bom? Isso, querendo ou não, é dinâmico. Ah, mas vamos dizer que ele conseguiu romper isso aqui, essa zona de oclusão estava meio dodói, e ele caminha, e ele encontra aqui uma zona de aderência, de adesão. Essas zonas de adesão, elas são formadas por estruturas que parecem botões. Elas lembram desmossomos, mas ela não é um desmossomo, tá? Porque a gente vai ver a diferença do desmossomo para essa zona de adesão. Elas são proteínas que ficam bem próximas, assim, uma da outra. Elas comprimem essa região. Só que a força de compressão dela é muito menor do que a oclusão. Então, se ele passou por aqui, é sinal que ele já pode passar por aqui, essa partícula, né? Isso é aquele transporte extracelular. Quando ele chega no desmossomo, o desmossomo ele parece um botãozinho mesmo, só que ele tem proteínas que ficam aqui entre eles. Mas essas proteínas não são muito fortes. Mas ele é o último estágio. Ele ainda tenta proteger. E aí, se vem passando por aqui, já chega aqui na base, mais desmossomos, aí ela já entra para o tecido conjuntivo e já pode cair na circulação sanguínea. Isso pode gerar uma infecção, tá? Agora, tirando toda essa brincadeira aqui, isso mantém a integridade do tecido, tá? Quanto maior for o atrito que esse tecido sofre, eu tenho que ter mais desmossomos nesse tecido. Eu acho que eu tenho um slide mais na frente sobre isso. Bora, caneta. Tá sendo tão usada que a bichinha tá... E aí eu vou te mostrar, tá? Esse raciocínio. Mas eu espero que tenha entendido. Esse aqui é o que a gente chama de complexo unitivo, tá bom? Esse complexo unitivo, ele é muito importante, né, para manter essa integridade do tecido. Então, zona de oclusão, zona de adesão e desmossomos, tá? No final, a base, ela é sempre mais formada de desmossomos, tá certo?
Bom, como é que a gente classifica? Já está aqui, né? Já repetiu um pouquinho isso aqui, a gente já falou. Então, a classificação é essa aí, só para você rever mais uma vez, estudar pavimentoso, cúbico, cilíndrico, aquele complexo unitivo que mantém essas células bem do ladinho uma das outras, tá bom? Só que aqui a gente começa a ter classificações maiores, né? Então, como é que eu classificaria, por exemplo, alguns tipos de tecidos? Aqui a gente já começa a brincar um pouco mais. Então, por exemplo, se eu volto aqui, ele é simples, de que tipo? Pavimentoso, cúbico e cilíndrico. É assim que você tem que responder para mim. Quando eu te perguntar, classifique o tecido de tal órgão. Ah, ele é simples, mas de que tipo? Cilíndrico, ou cúbico, ou pavimentoso. Não, professor, ele é estratificado, certo? Mas de que tipo? Simples. Pavimentoso, perdão. Ou cúbico, tá? E é um pavimentoso, ele tem queratina ou não tem queratina? Não, professora, tipo, o epitélio da boca, ele é um tipo pavimentoso, né? Estratificado pavimentoso, mas ele não é queratinizado. Dos lábios é isso, dos lábios ele é um do tipo estratificado pavimentoso, mas não queratinizado. Mas do lado de fora do lábio, aqui já no rosto, ele já é queratinizado. Então, ele pode ser simples pavimentoso, simples cúbico, simples cilíndrico ou o famoso pseudoestratificado do tipo cilíndrico e ciliado. Porque bem aqui eu tenho cílio, ó, tá? Então, esse tecido ele seria pseudoestratificado, eu já te expliquei por que ele seria cilíndrico e ciliado. Esse aqui seria um estratificado tipo pavimentoso não queratinizado, tá? Aqui seria, de novo, o estratificado do tipo cúbico e o de transição, que é a transição e aquele estando relaxado, tá? Porque a gente vê que o citoplasma está bem gordinho, né? Aqui eu já teria um pavimentoso, perdão, estratificado pavimentoso com queratina, então ele é queratinizado. Professor, o que é queratina? São essas plaquinhas, são células aqui em cima que elas perderam o núcleo, porque o aumento do depósito de queratina mata a célula, tá? Esse aqui já seria um estratificado do tipo quê? Cilíndrico, as últimas células têm formato cilíndrico, e aqui é o transição distendido, porque as células estão mais alongadas, se você olhar aqui, tá bom? Então, vamos lá, pavimentoso simples, aqui eu tirando o pavimento para te mostrar. Está aqui eu olhando ele numa histologia. Então, aqui eu tenho o núcleo mais achatado e ao redor eu tenho o citoplasma. Aqui embaixo é tecido conjuntivo. Galera, vocês vão ter que estudar, é muita imagem, viu? Vamos lá. Aqui a gente tem um glomérulo renal, tá? Que é o glomérulo. Aqui ao redor é a cápsula de Bowman. Então, esse aqui é um tecido do rim, tá? A gente quer saber que tipo de epitélio reveste a cápsula de Bowman, tá? Essa é a pergunta de hoje. Então, esse epitélio, você pode olhar aqui, ó. Célula achatadinha, parece um pavimento, parece a lajota da minha casa, bem fininha. Que tipo é esse? Tem só uma camada. Se tem só uma camada, ele é o quê? Vai. É isso, ele é simples. E ele é simples de que tipo, galera? Que tipo? Lembra o pavimento do teu quarto? Ele é o quê? Pavimentoso, tá? Tecido epitelial simples, pavimentoso. Belezinha? Vamos lá, isso aqui é o endotélio de uma artéria, é uma aorta, mais precisamente. Aqui a gente tem um tecido conjuntivo bem elástico. Aqui a gente tem um endotélio, é o tecido que está revestido dentro da artéria. Olha aqui de novo, gente, só uma camada simples, fechou? Parece o pavimento do teu quarto. Então, da lajota aí do teu quarto, da tua sala, da tua cozinha, sei lá onde tu tá, menina. Não quero nem saber o que tu tá fazendo assistindo essa aula, viu? E aí, então, a gente tem também pavimentoso simples, ou simples pavimentoso. Geralmente, a gente coloca antes, assim, é estabelecido você colocar primeiro o número de camada e depois a forma, tá? Da célula. E, por último, a especialidade, tá? Então, eu vou até escrever isso aqui. Como é que você classifica sempre? Vamos manter um padrão. Primeiro, eu falo do número, tá? Do número. Depois, eu falo da forma. E, por último, eu falo da especialidade. Vou passar isso aqui, gente, só para saber se esse negócio fica. Ah, não fica, eu não preciso apagar. Gente, eu estou descobrindo todo dia coisas, que legal. Vamos lá, que a gente já está com 40 minutos de aula. Cúbico e cilíndrico simples, então vamos lá, esse aqui é o cubo, né? Ou seja, o núcleo é redondinho, ocupa quase todo o citoplasma, então o núcleo redondo ocupa quase todo o citoplasma. E o cilíndrico, né? Bem colunar, bem alto, e o núcleo fica bem na base, ela é bem delgada, essa célula, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Glândula tireoide, gente, muito bonita a tireoide, ela é linda de estudar, ela é um aspecto folicular, que a gente vai ver isso mais na frente.
Olha só, as células são essas aqui, ó, redondinhas. Quem são as redondinhas que ocupam quase todo o citoplasma? Ah, professora, mas não tem célula perfeita. Sim, caramba, não vai ter sempre. Nem tudo é de cinema, nem tudo é cinematográfico, tá? Então, tá aqui, ó, tem essas células redondinhas aqui, estão cheios de hormônios da tireoide, são os folículos. Então, ela é simples, porque ela só tem uma camada. Onde é que tá o conjuntivo, professora? Tá aqui, menino, o conjuntivo tá bem aqui assim, ó, depois, aqui assim, circundando, tá? Então, a gente tem aqui um tecido do tipo simples cúbico, tá? Fechou. Vamos olhar de novo isso aqui. Isso aqui é o rim, são os ductos, sejam ele proximal ou distal, mas é ducto coletor. Isso aqui é um vaso sanguíneo belíssimo, longitudinal para tu, minha flor. Esse aqui é o conjuntivo, esse aqui também é um vaso sanguíneo, esse aqui é um corte longitudinal, isso aí eu vou ter que ensinar para vocês mais um pouco. Se for, vou ter que gravar uma aula só sobre isso. E esse aqui é um corte transversal. Esse aqui é o ducto numa visão longitudinal, tá? E aí, aqui eu tenho o núcleo redondinho, só uma camada de célula que ocupa quase todo o citoplasma. Vai lá sem medo de ser feliz. Simples cúbico também. Fechou, galera? Professor, então o rim é todo simples cúbico? Não, relaxa. Lembra que a gente viu agora na cápsula de Balmer que lá na cápsula onde o glomerular é do tipo simples pavimentoso? Então tem vários tipos de tecidos dentro de um mesmo órgão. Às vezes tem uns que só tem um tipo. Vamos ver se aqui é a vesícula biliar. Gente, hoje a galera tá perdendo vesícula aí brincando, né? Só por besteira. Se você perde a vesícula, eu vou dizer, você é desinteligente na hora de comer. Pessoa inteligente tem vesícula boa. Então, olha só, ele é um epitélio colunar, lembra uma coluninha, cilíndrico ou prismático, os núcleos estão bem na mesma altura, bonitinhas, as células estão encostando mesmo, todas juntas encostam a membrana basal. Então, ele é simples porque só tem uma camada, ele é do tipo o quê, galerinha? Cilíndrico, meus amores. Arrasaram, parabéns para vocês, palmas. E aí a gente vem agora para uma outra galerinha que é lá da glândula, são glândulas uterinas, galera. Tá uma confusão isso aqui, né, turminha? Mas olha aqui, ó, eu tô vendo o núcleo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o apontador. Tô vendo o núcleo aqui, tô vendo um negocinho meio alongado, um pouquinho, uns meio alongado, outros não. Já vi que tem um padrão cilíndrico. Agora, professora, será que está todo mundo encostando? Ela tem umas alturas diferentes do núcleo, então ele caracteriza-se, as alturas estão iguais, estão todos encostando também, ele é um simples cilíndrico, galera. Fechou. Dá para pensar que ele é um pseudo, né? Dá mesmo. Mas é isso aí, é só o olho para a gente ir dizendo, tá? Mas todos estão encostando. E quando a gente avança um pouco, ainda dentro de epitélio, se tem um órgão, né, que assim faz a gente aprender tecido epitelial de uma maneira fantástica, é o intestino, tá? Então, esse aqui é um corte do intestino. O intestino, ele é um tubo. Vamos lá, turminha, volta para a caneta, Maiara. Ele é um tubo, tá? Ele é um tubo. Se eu mostro isso aqui para vocês assim, esse aqui é o tubo cortado transversalmente, ele está de frente para você. Aqui é o mesmo tubo, só que ele está cortado de que maneira? Longitudinal. Anota aí, transversal, longitudinal. Esse corte aqui, imagina aqui, que você está olhando desse jeito aqui, tá? Esse corte é um pedaço de um corte o quê? Transverso, tá bom? Então, aqui a gente tem uma musculatura lisa, tá? Aqui a gente tem a membrana basal, aqui a gente tem as criptas das vilosidades, é a base da vilosidade, e aqui a gente tem supervilosidade. E, gente, vocês estão vendo esses pontinhos translúcidos aqui? São células caliciformes, tá? Produzem muito muco. E o tipo de epitélio que está preenchendo, que está envolvendo, cada vilosidade dessa é um epitélio do tipo cilíndrico simples, tá? Aqui a gente tem o jejuno também, tá? Então, aqui a gente tem musculatura, tecidos conjuntivos, uma membrana basal, as criptas, as vilosidades, essas partes claras são células caliciformes, tá? É simples cilíndrico, tá? E aqui, tudo isso é uma especialidade de membrana, que é as vilosidades, tá? O legal é que não há glândulas na região de submucosa, que é essa região aqui de musculatura e tecido conjuntivo, mas a gente tem muitas glândulas caliciformes, células caliciformes na vilosidade do jejum, tá bom? É uma região de mucosa, gente, isso que eu tenho que lembrar.
E isso são mucosas, tá? Produzem muco. E por quê? Porque o intestino, ele mantém a gente em contato com o meio externo. É por aí que a gente absorve os alimentos, tá? Então, o jejum aqui numa outra visão. Então, a gente tem uma musculatura mais externa, a gente tem aqui a submucosa, não tem glândulas nessa região, as criptas, que eu falei para vocês, e as vilosidades, tá? Vilosidades, então, tudo isso aqui é região de mucosa. A gente tem o que a gente chama mucosa, submucosa, né? Musculatura e serosa, tá? Então, que tipo de epitélio a gente tem? É do tipo simples colunar, que a gente tinha falado para você. Essa foto é linda, ela é de cinema. E aqui o epitélio está bem na vilosidade. Então, o epitélio está envolvendo cada uma das vilosidades, ok? No intestino grosso, a gente já tem muito mais células caliciformes do que no intestino delgado, tá? Porque o grosso realmente ele precisa dessa lubrificação a mais, que é onde vai formar o bolo fecal, tá? Então, a gente tem aqui a parte das criptas dele, a uma velocidade muito mais aplanada, ela é achatada, ela já não é tão delgada como lá. Aí aqui a gente tem as células caliciformes e aqui a gente tem a musculatura, tá? O tecido muscular liso. Tá bom? Então, aqui, o intestino grosso, na verdade, a gente não é bem vilosidade. Ele tem as suas involuções, vamos dizer assim, mas não é dito como vilosidade no intestino, como no intestino delgado, tá? Mas ele tem uma grande quantidade de células caliciformes. O epitélio seria do mesmo tipo também, cilíndrico, simples cilíndrico, tá? Isso aqui é uma outra visão dele, com muitas células caliciformes, tá bom? Aí a gente entra no epitélio pseudoestratificado, geralmente ele é um padrão cilíndrico e ele pode ser ciliado ou não, tá? Mas ele sempre vai ser cilíndrico, pseudoestratificado, até então que a gente conhece. Aí aqui a gente tem ele com cílios, né? E aí a gente tem exemplo disso na uretra masculina. A uretra ela é um padrão de tecido epitelial tipo pseudoestratificado, tá? Se vocês aqui observarem, então aqui ó, a gente tem alturas muito irregulares, muito confusas, mas todas as células estão querendo encostar na membrana basal. Aqui é tecido conjuntivo, tá? A gente tem outro exemplo aqui que é famoso, esse aqui é uma lâmina que a gente sempre mostra em aula, que é da traqueia, que é um pseudoestratificado, né? Cilíndrico, assim a gente coloca, e ciliado, tá bom? A gente tem muitos cíliozinhos, olha os cílios aqui lindo. Essa aqui são células caliciformes, tá? Tecido conjuntivo aqui propriamente dito. Essa é uma das lâminas mais bonitas de se ver. Aí a gente tem o epitélio pavimentoso, também estratificado, que é muito comum, que é um dos primeiros mais estudados, que é o que está presente na pele, majoritariamente, e nas mucosas internas também, de alguns órgãos. Então, esse aqui é um pseudoestratificado, é um estratificado, perdão, já está enrolando tudo. Ele é um estratificado, né, do tipo pavimentoso, e esse aqui é não queratinizado, tá? Não tem membrana, não tem queratina aqui em cima, tá bom? Então, a basal, a região aqui mais média e a região superficial. E um tecido que prolifera muito. Por exemplo, aqui o do lábio, tá aqui, é o epitélio estratificado pavimentoso, então os nossos lábios, que eu tinha comentado com você. Se vier a próxima imagem, olha a diferença do lábio, que não tem queratina, e já olha a diferença para a pele com queratina. Olha a queratina aqui em cima. O epitélio tá bem aqui, tá? O epitélio é só essa região bem aqui. Deixa eu pegar o laser para você ter certeza. O epitélio é só essa região aqui, ó. Aqui é tecido conjuntivo, certo? Aí aqui em cima é a porção de queratina. Então o epitélio tá aqui, basal, médio, superficial, tá bom? Então é estratificado, pavimentoso, queratinizado. Pele fina. Agora olha uma pele grossa. Meu Deus, professor, o que é isso? Onde é essa pele grossa? Essa pele grossa é aquela que está na planta dos pés, na palma das mãos, calo, quando você tem, essa é a pele grossa, tá? Ou seja, é um extrato córneo que a gente chama, tá? Mas o epitélio propriamente dito está aqui, ó, estratificado, é aqui que eu avalio as células como pavimentosas, isso aqui tudo é queratina, tá? Ela se desprende, ela se descama, é por isso que a gente tem que fazer esfoliação, às vezes quando tá muito assim, é quando aquele pé tá rachado, feio, certo? A gente tem que dar uma lixadinha, mas também não posso tirar todo esse extrato córneo, porque ele também protege essa região, não posso deixar ele muito fino, tá? Então, esse seria o estratificado pavimentoso super hiperqueratinizado, tá? E aí, galerinha, graças a Deus, consegui fazer no tempo bom essa aula, 50 minutos.
A gente para por aqui hoje, que a prof de vocês está zero bala, está morta. Estava gravando de noite, cansa. Essa luz LED cansa a gente. Eu imagino que vocês também devem cansar de estar assistindo a aula assim. Eu imagino que o rendimento, não sei se é muito bom, mas a gente está tentando se adequar a essa realidade nesse momento, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.